Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre o surgimento do Islã. Essa é a aula para a semana 2 do PET 4 do sexto ano. Preste bastante atenção, assista esse vídeo até o fim e inscreva-se no canal, comente esse vídeo, dá o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Gostaria que você fizesse isso, porque isso nos ajuda bastante a aumentar o nosso alcance e levar conhecimento da melhor forma possível para mais pessoas, e isso também nos ajuda bastante a conseguir investir mais nesse canal, ok? Vamos para a aula. A religião islâmica, a religião muçulmana, ela é hoje a segunda religião, a segunda maior religião do mundo, com o maior número de adeptos. No caso, somente o cristianismo tem mais adeptos que o islamismo. E, enfim, apesar das diferenças existentes entre cristãos e islâmicos, nós temos aí algumas semelhanças nas crenças dessas duas grandes religiões. A primeira é a questão do monoteísmo. Depois nós temos a questão da origem judaica dessas duas crenças, e também a questão de existência de um livro, né? No caso dos islâmicos, o Alcorão; no caso dos cristãos, a Bíblia. Então, essas duas religiões, elas guardam algumas semelhanças, apesar de as grandes e graves diferenças. Okay? Uma outra distinção que é necessariamente importante que nós façamos é a questão de diferirmos árabes de islâmicos. Quem são os árabes? São os povos semitas que habitam a região da Península Arábica. Eles têm uma língua, uma escrita e também costumes bastante semelhantes. E, enfim, apesar de o islamismo ter surgido na Arábia, não é necessariamente todo islâmico que é árabe. Existem países de grandes proporções em que o Islã é maioria, que simplesmente não são árabes. Então, é necessário separar uma coisa da outra para que nós compreendamos bem esta situação. Mas como teria surgido aí essa religião? Primeiro, surgiu no século VII, na Península Arábica, como nós já dissemos, e foi criada por Maomé. Maomé, ele nasceu no ano aí de 570, na cidade de Meca. Grave o nome dessa cidade, ela é bastante importante. Ele fazia parte de uma tribo que se chamava tribo dos Coraixitas. E os membros dessa tribo frequentavam um templo que se chamava Kaaba, que é um templo quadradinho, que é o que está aí na foto, que hoje é utilizado pelos islâmicos. A religião praticada na Arábia naquela época era uma religião politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Então, nesse santuário, nesse templo, havia adoração a vários deuses. Maomé, aos 15 anos, ele tornou-se aí condutor de caravanas. Então, ele era um comerciante que viajava para vários lugares, e nesses vários lugares está a Palestina e a Síria, mas principalmente a Palestina, que foi onde ele teve contato aí com o judaísmo e o cristianismo. Isso vai dar impacto na vida do Maomé. Por quê? Porque nós vamos ver que, apesar da maioria politeísta, no momento em que Maomé está ali, né, vive na tribo dos Coraixitas,
apesar dessa maioria politeísta, o Maomé ele vai propor uma religião monoteísta. E isso muito provavelmente é uma influência do judaísmo e do cristianismo. Aos 25 anos ele casou-se com uma viúva chamada Khadija. E ele assumiu os negócios da sua esposa. E aí, com o tempo, ele começou a alternar essa questão dos negócios com os retiros espirituais. Quando Maomé tinha 40 anos, ele diz ter avistado o anjo Gabriel, que o convocou como mensageiro de Deus, ou como mensageiro de Alá. Alá é Deus no árabe. Depois disso, Maomé ele começou a pregar essa nova religião, começou a convencer as pessoas a viver uma nova religião, uma religião monoteísta, com preceitos diferentes daqueles que eram comuns ali naquela região. Isso fez com que o então profeta sofresse perseguição e se deslocasse para a cidade de Yatreb. Essa cidade mudou o nome para Medina. Esse movimento de fuga da cidade, não apenas de fuga, mas de preservação por parte do profeta Maomé, ele ficou conhecido como Ériga. E a Ériga ficou sendo como o ano 1 do calendário dos islâmicos. Ok? Maomé pregava sobre o fim do mundo, sobre o juízo final e sobre a existência de um só Deus. Ok? E aí, em 630, Maomé e seus seguidores reconquistaram a cidade de Meca à força das armas, e o que marca aí o nascimento do Islã. O que significa Islã? Isso significa submissão a Deus, submissão à lei de Deus. Okay? Então, o islamismo é a religião da submissão a Deus, nesse sentido. Vamos para a frente. Maomé, ele determina alguns preceitos bastante importantes. O primeiro, crer que Alá é o único Deus e que Maomé é o profeta. Okay? Crer que Alá é o único Deus significa que não existem outros deuses, e inclusive é um monoteísmo, que nós diríamos um monoteísmo absoluto, assim como o dos judeus. Os cristãos têm um monoteísmo, mas com aquela doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que diferencia-se tanto do judaísmo quanto do islamismo nesse sentido. Então, há um monoteísmo absoluto nessa questão. O muçulmano deve rezar 5 vezes por dia virado para a cidade de Meca. Ok? E também há o jejum, que é feito no mês do Ramadã. Durante um mês, os islâmicos, eles fazem jejuns, eles fazem o jejum do nascer ao pôr do sol. Então, desde que o sol nasce até o sol se pôr, o muçulmano ele faz seu oferecimento ali nas primeiras horas e fica até o pôr do sol sem nenhuma comida, dedicado à oração e dedicado também à esmola. Há um preceito também de esmola que é feito aí pelos islâmicos, que o islâmico é obrigado a fazer. Outro preceito bastante importante é justamente a ida, pelo menos uma vez na vida, à cidade de Meca. Então, todo muçulmano que tem condições, ou seja, a menos que a pessoa não tenha condição financeira ou de saúde, ela precisa ir ao menos uma vez
à cidade de Meca, peregrinar ao menos uma vez à cidade de Meca na sua vida. Ok? Vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Com a morte de Maomé, a liderança dos muçulmanos passou a ser exercida por líderes que são chamados de califas. Esses califas, eles se espalharam aí, eles fizeram aí um movimento de expansão islâmica. E aí espalhou-se aí num verdadeiro império islâmico, tanto a leste quanto a oeste, chegando inclusive na Península Ibérica, na Europa. Então, é importante que nós observemos que existem alguns fatores religiosos que influenciam nisso. E esses são 3 fatores principais. Primeiro, o interesse no controle das vias de comércio por terra e por mar, através do Mediterrâneo. Então, há um interesse econômico. Okay? Então, os islâmicos queriam, os califas aí queriam alcançar e dominar as várias vias aí de comércio, principalmente o Mediterrâneo, nessa questão de ser, né, por mar. Outra situação é a jihad. O que significa jihad? Significa espalhar a palavra de Alá. O que depois, né, acabou sendo associado com a Guerra Santa para converter os infiéis. É o nome dado às pessoas de outras religiões. Ok? Os infiéis são as pessoas que não são islâmicas para o Islã. O que é a jihad? Né? Traduzida aí geralmente como Guerra Santa, significa esforço em favor de Alá, esforço por espalhar a palavra de Alá. E depois, um outro aspecto importante é a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Então, são essas 3 motivações para a expansão islâmica. E eles conseguirão se expandir muito rapidamente e por um vasto território. Observe o mapa. O que está em laranja é o que foi conquistado de território na época de Maomé. Então, toda a Península Arábica, enquanto Maomé estava vivo, foi conquistada pelo Islã. Okay? O de amarelo está entre os 4 primeiros califas. Então, aquela sucessão de califas chegou aí a Pérsia, chegou aí a Armênia, conquistou o Egito, a Líbia, no norte da África, ok? E aí nós vamos ter a expansão sobre os califas omíadas. Quem eram esses omíadas? Era uma família de comerciantes, era uma família que vivia em Meca, que chegou ao poder, é uma espécie aí de dinastia, nós poderíamos dizer assim, que é a melhor forma de nós definirmos. E esta dinastia omíada, ela chegou aí ainda mais para o Oriente, né, ainda mais para a Ásia, e também para o Ocidente, aí no norte da África, e inclusive atravessou o mar Mediterrâneo e chegou à Península Ibérica. É muito importante nós compreendermos que os islâmicos ocuparam a Península Ibérica. Há implicações importantes, primeiro, para a história, que nós vamos estudar daqui para frente. Durante 700 anos, os muçulmanos estarão na Península Ibérica, eles submeterão aquelas populações aos seus domínios, apesar de permitirem aí ainda a religião cristã. Esses cristãos precisavam pagar tributos aos muçulmanos, aos islâmicos.
essa situação aí vai ser bastante importante para a questão futuramente aí das cruzadas, daquilo que ficou conhecido como Reconquista, mas isso não é assunto para agora. E também há uma questão cultural muito forte que ficou impregnada nos ibéricos. E quem são esses povos ibéricos hoje? São Espanha e Portugal. Daqui, né, lá no primeiro bimestre do 7º ano, nós vamos trabalhar as grandes navegações e nós somos povos que fomos colonizados por portugueses. E há uma forte influência cultural islâmica, árabe, na questão aí dos portugueses e espanhóis. Então, muitas palavras do nosso vocabulário também têm origem árabe. É o que nós vamos ver aí no próximo slide. Então, os islâmicos, os muçulmanos, eles contribuíram muito para a formação do Ocidente em um sentido muito forte. Primeiro, a preservação e tradução e difusão de textos clássicos, textos gregos e romanos. Eles também desenvolveram-se no campo da medicina, das pesquisas na medicina. Na matemática, os algarismos que utilizamos hoje são de origem arábica. Inclusive, esse conceito que nós temos, né, de zero não existia anteriormente aos árabes, e eles introduziram isso. Os nossos algarismos são indo-arábicos porque os árabes, ou os muçulmanos, foram buscar na Índia esses algarismos, né? Então, há uma influência cultural trazida aí por causa das invasões muçulmanas em outros lugares, em lugares asiáticos. Uma das principais bebidas hoje do Ocidente, e inclusive a coisa que é importante para a própria economia do Brasil, é a questão do café, é uma bebida de origem islâmica. Até o século XVI, os cristãos não podiam nem beber café, porque até era considerada aí a bebida dos infiéis. Uma questão também bastante importante são a arquitetura dos palácios e mesquitas. Observe aí uma das mesquitas. Na literatura, eles deixaram aí contos como As Mil e Uma Noites, As Viagens de Sinbad, Marujo, e Ali Babá e os 40 Ladrões. Então, existem contos aí que fizeram parte aí até do aprendizado de vocês durante o Fundamental 1, provavelmente, são de origem islâmica. A presença do Islã na Península Ibérica, como eu disse, influenciou muito o nosso vocabulário. Então, palavras em português que começam com AL são palavras de origem árabe. Então, alface, almoxarife, dentre outras palavras, são palavras de origem islâmica. Mas também existem outras, como açúcar, arroz, enxaqueca. É engraçada a etimologia de enxaqueca, porque enxaqueca significa cabeça partida. É engraçado. Além de fulano também é uma palavra de origem árabe. E também azulejo, sofá. Então, são numerosas as palavras no português que têm origem árabe, por causa dessa questão cultural, dessa ligação cultural entre, né, a Península Ibérica e os islâmicos. Vamos para as atividades. Na número 1, vocês vão identificar
identificar uma relação entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Acho que está simples, nós explicamos, então está tranquilo para você. Número 2, explique o que é a érega e o que ela representa para os muçulmanos. Ok? Número 3, explique a diferença entre árabes e muçulmanos. Também é importante nós, né, coisa que nós explicamos, que está tranquilo para vocês. Na número 4, vocês vão colocar sobre os pilares do islamismo e vão responder: todo muçulmano é obrigado a ir à Meca? Justifica a sua resposta. E também, quais são as crenças que eles precisam seguir? Tá bastante simples, então, beleza. Na número 5, vocês vão ler esse texto aí e vão explicar por que o Ramadã poderia ter interferido no rendimento dos atletas seguidores do islamismo. Então, essa também é uma parte importante que nós explicamos. Eu creio que vocês vão responder tranquilamente. Na número 6, o islamismo é a segunda maior religião do mundo e seus seguidores estão, em sua maioria, na Ásia, África e Europa. As influências dos muçulmanos e árabes do mundo são enormes. Cite 2 influências dos muçulmanos que interferem diretamente no nosso cotidiano e nas ciências. Então, esta está bastante simples, está bastante fácil, mas eu creio que vocês vão responder tranquilamente. Bons estudos, boa semana, Deus abençoe você, até a próxima aula.